Cumprimento a todos com a graça e a paz, amém? Que bênção poder estarmos reunidos mais uma vez. Eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia, de acordo com a nossa leitura bíblica em classe, e foi também o texto base da nossa escola bíblica dominical, Filipenses capítulo 4, verso 13. E após a leitura eu vou te pedir que não feche sua Bíblia, para que nós possamos estudar sobre esse texto. Filipenses capítulo 4, verso 13, diz assim a palavra de Deus: tudo posso naquele que me fortalece. Dependendo da sua tradução, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Ainda de pé, oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado por essa noite. Somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, agradecemos ao Senhor pelas Tuas Escrituras, pelo milagre da cruz que nos traz a vida e a reconciliação com o Senhor. Senhor, nada disso teria valor se não fosse a atuação do Teu Espírito Santo, então é a Ele que nós recorremos mais uma vez. Que esse culto seja recebido pelo Senhor como oferta suave, que os nossos louvores tenham subido à Tua presença, que o nosso coração já esteja quebrantado pela presença do Teu Espírito Santo. E nessa hora, o Teu Espírito Santo, através da semente do Teu Evangelho, encontre o nosso coração preparado para as boas novas que vêm do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós suplicamos, dá-nos o entendimento da Tua palavra, porque nós precisamos crescer. Assim, ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos, porque sabemos que Tu és o Deus que nos dá a vitória. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Jesus. Louvado seja Deus, irmãos, pode se assentar. Eu quero, antes de iniciarmos, não feche sua Bíblia não, que a gente vai precisar dela. Quero lembrar aos irmãos que nós iniciamos hoje o período para os irmãos que desejam pedir material da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos têm até a quinta-feira para poder fazer o pedido. É só procurar a diaconisa Marcele, apresenta lá o pedido, o seu pedido, o pedido dos seus filhos, da esposa também, que ano que vem a gente já começa com uma lição nova. Até quinta-feira. Amém, irmãos? Todo mundo entendeu? Então tá bom. Louvado seja Deus por isso. Nós lemos o versículo 13. E esse versículo 13 é muito famoso, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele faz parte de um conjunto maior. E esse conjunto maior começa lá no versículo 10. E é de lá que eu quero começar com você. Então, ainda com a sua Bíblia aberta em Filipenses capítulo 4, vamos começar a leitura do versículo 10. O meu objetivo é chegar com você até o versículo 20. E que em casa você possa ler mais uma vez. Então, se você perder alguma das referências que eu vou passar para você, depois do culto é só me procurar que a gente lê de novo junto. Filipenses capítulo 4, verso 10 diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. A igreja está um pouco escura, irmãos. A gente estava mexendo aqui no altar, mudando algumas coisas, aí está sem as iluminações daqui de cima também. E os irmãos têm um pouquinho de paciência, que daqui a pouco volta ao normal. Amém? Então eu vou ler de novo para você conseguir prestar atenção. Filipenses capítulo 4, verso 10. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Existem duas palavras aqui que chamam a nossa atenção nessa carta de Paulo aos irmãos da igreja de Filipos. Ele diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque, aí vem a primeira palavra, finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. E essa ideia, essa palavra finalmente, é Paulo dizendo assim: nossa, tinha muito tempo que eu não recebia nenhum tipo de ajuda de vocês, mas finalmente a oferta de vocês chegou até mim. Um pouco mais abaixo você vai entender o que acontecia, mas basicamente quando Paulo era um missionário e a obra missionária gera muito custo. É tudo muito caro, estadia, alimentação. E por mais que Paulo trabalhasse, o trabalho era suficiente para ele se sustentar, mas muitas das suas viagens, para continuarem acontecendo, precisavam de recursos financeiros. E as igrejas, os crentes, né, das igrejas, geralmente, por alegria e pelo sentimento de gratidão, contribuíam para que o evangelho alcançasse outras pessoas. Vou dar um exemplo para os irmãos.
Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu tive uma subluxação na lombar, que basicamente a coluna fez um movimento que ela não foi programada para fazer. E aí, na hora que ela fez o movimento, na hora que ela voltou, ela comprimiu muitos nervos ali, né? Que a coluna é uma região que passa o nosso sistema nervoso todo. E foi a pior dor que eu já senti na minha vida. É como se o corpo todo sentisse a dor de um lugar só. Pior dor que eu podia sentir. E aí, eu fiquei alguns dias com muita dificuldade para andar, mas a dor, o centro assim, da dor, aquela dor mais forte, passou, mas ficava incômodo. Às vezes eu acordava de manhã, não conseguia erguer o tórax, tinha uma certa dificuldade para levantar às vezes. E eu fiquei assim durante um bom tempo. Até que fui no ortopedista, fiz alguns acompanhamentos, mas não resolveu. Até que nós fomos um rapaz que faz, não é quiroprata não, mas ele faz um tipo de ajuste. Não chega a ser um quiroprata, é um fisioterapeuta que faz um ajuste de coluna. E aí eu posso dizer para os irmãos que eu entrei ali sentindo muita dor, e eu saí sentindo 3 vezes mais dor, e eu achei que tinha dado tudo errado, que não tinha resolvido. Mas foi como se aquela dor fosse, durante uns 3 dias, ela foi se dissolvendo, e hoje minha coluna voltou totalmente ao normal. Depois desses 3 dias, a coluna voltou totalmente ao normal, e louvado seja Deus, aquela dor nunca mais me incomodou. E hoje, toda vez que alguém fala para mim que está com dor na coluna, eu tenho a alegria de passar o contato desse rapaz. Fala, não, faz uma visita porque ele é bom. Basicamente, esse era o sentimento que estava no coração dos primeiros crentes quando eles financiavam a obra missionária de Paulo. É saber que o que aconteceu com eles foi tão bom que não podia ficar só com eles. Eles precisavam passar aquilo para frente. Então, essa igreja de Filipos, em contrapartida, era uma igreja que sempre ajudava Paulo, mas por alguns motivos que a gente vai ver daqui a pouco, eles passaram um bom tempo sem conseguir contribuir. E aí Paulo fala, finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Esse renovar, a ideia de renovar é como uma flor assim que floresce, sabe? Então, finalmente vocês me ajudaram novamente, vocês renovaram o apoio que vocês me davam. E ele diz, de fato, vocês já se interessavam por mim, mas não tinham a oportunidade de fato para demonstrá-lo. Por que a igreja não tinha a oportunidade de demonstrar, né? Por que a igreja passou tanto tempo sem ajudar Paulo? Ele fala disso em 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 e 2, ele diz assim, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, e Filipos ficava na Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Então, a igreja de Filipenses era uma igreja pobre. Porque as igrejas da Macedônia, de maneira geral, eram igrejas marcadas pela alegria da salvação e marcadas pela pobreza da tribulação. Então, Paulo fala assim, finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Depois de um longo período de pobreza que sobreveio sobre vocês, vocês agora de novo prosperaram de forma que conseguem me ajudar. Um detalhe para essa igreja, e ela vai ser colocada em conta, ela vai ser colocada assim em comparação com outras igrejas daqui a pouco, é que essa igreja, embora tenha ajudado Paulo, continuava em situação de tribulação e de pobreza. O mundo antigo era muito bem definido, lugares pobres e lugares ricos, dificilmente isso oscilava, demorava muito para oscilar. Então a igreja de Filipos era uma igreja pobre. E Paulo está falando com eles assim, olha, eu fico feliz de ter recebido essa oferta de vocês, porque isso significa para mim 2 coisas. A primeira é que vocês não se esqueceram de mim. E a segunda é que mesmo em meio à tribulação, vocês tiveram condição de reunir um recurso para poder me ajudar. Existe uma outra dificuldade das igrejas primitivas de levarem o recurso para Paulo, que era a questão da comunicação. Porque hoje em dia, quando eu quero saber quando algum irmão está, é só passar um WhatsApp. Mas como é que a gente passa um WhatsApp para Paulo, para saber em qual é que ele está, em que lugar que ele está? Então, era muito difícil. Então, finalmente, aqui, as ofertas chegaram através de um homem chamado Epafrodito, que levou as ofertas para Paulo ali. Então, ele fala assim, ó, finalmente, louvado seja Deus, depois de muito tempo, vocês renovaram o seu interesse por mim. É lógico que, e aí ele diz, né, mudando as palavras, é lógico que eu sei que vocês nunca deixaram de se lembrar de mim, mas vocês não tinham oportunidade de demonstrar isso, né? O versículo 11 diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. A ideia aqui, por trás disso, é a ideia de contentamento. O que Paulo não está dizendo? Que ele gostava de passar por angústia e por tribulação. Ele não está dizendo isso. E nós também não gostamos. Todo mundo gosta aqui de ter o pratinho cheio, o guarda-roupa cheio, a conta bancária gordinha, todo mundo quer isso. Mas a vida não são só esses momentos. Então, o que Paulo está dizendo não é que ele gosta da tribulação do mesmo jeito que ele gosta da alegria. Não. Ele aprendeu uma noção de contentamento.
Essa noção de contentamento envolve que, independente do que aconteça no ambiente externo, nada retira dele uma expressão que ele usa que é alegria maior. Alegria maior para Paulo é a certeza da salvação. Então, se o meu prato hoje está cheio ou o meu prato está vazio, isso me ensina muitas coisas, mas não muda o fato de que Deus comprou a minha salvação. Se o meu guarda-roupa está abastecido ou não, isso me ensina muitas coisas. Me ensina que talvez eu não precisasse de tantas roupas. Me ensina que se eu me entristeço com isso, talvez o meu coração estava em outras coisas. Mas nada disso muda o fato de que a minha salvação continua garantida em Cristo Jesus. Então, Paulo vai tratar com os irmãos, e esse versículo 13 é muito famoso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas existe uma preparação muito grande de Paulo para chegar nesse versículo, e isso precisa fazer parte do nosso coração. Porque a ideia de contentamento nos falta em muitos momentos da nossa vida. É essa a ideia de você entender que o trabalho pode não te agradar, ou o ambiente do trabalho pode estar muito ruim. Talvez você está sendo perseguido, talvez você está sem amigos onde você trabalha, talvez você está sendo mal visto, talvez você é mal falado injustamente, isso pode acontecer. Porém, nada dessas coisas que acontecem no mundo externo podem roubar de nós essa alegria maior. Só que essa alegria maior é um exercício diário. Quando você entra na academia, você nunca vai conseguir chegar no primeiro dia e pegar muito peso. E se você chegar no primeiro dia e pegar muito peso, te garanto que no segundo dia você já não vai mais, porque a dor não vai deixar você chegar lá. Existe um processo de adaptação. À medida que nós progredimos a nossa carga durante os treinos, o nosso corpo se acostuma com aquela carga e nós conseguimos aguentar cada vez mais. A nossa estrutura muscular, a estrutura física, tudo fica preparado para nós aguentarmos cada vez mais cargas. Então, quando nós pensamos que a ideia de contentamento é um exercício diário, Deus progride as angústias que chegam aos nossos corações, permite que essas angústias cheguem, à medida que nós somos cada vez mais adaptados, fortalecidos, agraciados. Tá? Então, é por isso que nós sabemos que Deus nunca nos dá algo que seja impossível de ser suportado. E Deus sempre nos dá cargas que estejam de acordo com a nossa estrutura. Então, Paulo está dizendo assim, olha, eu não fico feliz quando as coisas vão mal, não. Mas quando tudo vai de mal a pior, quando eu sei que a embarcação vai se desfazer, quando eu sei que a única coisa que vai me sobrar desse barco no qual eu estou viajando é um pedaço de madeira para eu me agarrar, quando eu sei que vou chegar em uma determinada cidade e eu vou ser preso e vou ser açoitado, mesmo não podendo ser açoitado, eu vou ser injustiçado mais uma vez, mesmo sabendo de todas essas coisas, elas fazem parte de um mundo externo que não afeta aquilo que Cristo fez por mim. Então, com isso, Paulo está ensinando para nós que, ainda que o meu pai e a minha mãe olhem para mim e olhem para você com desprezo, ou virem as costas para nós, e eu falo pai e mãe porque são o maior sinônimo de amor humano conhecido, ainda que esses que deveriam nos amar se virem contra nós, nada dessas coisas tem o poder de alterar aquilo que Cristo fez por mim e por você. A ideia de contentamento não é fácil, eu sei que não é, porque você precisa lidar com a sua tristeza. É você olhar para ela e dizer, ela está aqui, estou angustiado, estou me sentindo deprimido e oprimido por isso que está acontecendo, porém, nada disso aqui altera o que Cristo fez por mim. E por mais que Satanás se utilize dessas ferramentas para me entristecer e roubar de mim a alegria da salvação, eu sei que todos os meus passos são guiados, cuidados e guardados por alguém que já existia antes que tudo fosse feito e que continuará existindo quando todas as coisas se desfizerem. É o único que vai me acompanhar quando o meu coração parar de bater e quando eu fizer a travessia por alguns, como dizem, por aquele túnel escuro que me leva para o outro lado da vida. Ele é o único que vai estar comigo. E esse que é o único que vai estar comigo é o que pagou o preço da minha salvação. Então a ideia de contentamento é eu colocar na balança todos os dias as coisas que acontecem e do outro lado o peso da minha salvação. E essa balança nunca vai entrar em desequilíbrio, porque Deus sempre me sustentará, me trazendo alegria de novo. Isso é a ideia de contentamento. Torno-te a dizer, não é fácil. Por isso que é um exercício diário. Lembra de você entrando lá na academia e pegando um pezinho de 1 quilo. Tem que começar desse jeito aí. É um exercício. O versículo 12 diz assim, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Entra aqui um ponto que eu sei que é muito difícil para nós, enquanto cristãos, lidarmos com a tristeza. Por quê?
Quando a tristeza vem no nosso coração, ela vem às vezes em forma de decepção, de traição, de angústia, de frustração. A tristeza vem. E quando essa tristeza vem, a primeira forma que nós olhamos para ela é associarmos essa tristeza com o desamparo de Deus. Quando nós estamos em um momento de tristeza, de angústia, de dor, nós associamos isso como se Deus tivesse se distanciado de nós, como se Deus tivesse se afastado de nós, ou como se Deus não estivesse olhando para a nossa dor e para o nosso sofrimento. E às vezes alguns chegam até a pensar que Deus tem prazer no nosso sofrimento porque Ele não intervém quando nós queremos ou quando nós gostaríamos. É onde muitas pessoas dizem assim, eu não vou para a igreja não, eu não vou servir a esse Deus não é possível que esse Deus não veja que a minha família está assim, que a minha vida financeira está assim, que o meu casamento está assado, é impossível que esse Deus não veja. Na verdade, Deus vê. Acontece que nós, enquanto crentes, precisamos lidar com a tristeza de uma forma um pouco diferente. Olha só o que o mesmo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 8 e 9. Ele diz assim, agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. O que Paulo está explicando para os irmãos de Corinto é o seguinte, momentos de tristeza vão chegar nas nossas vidas. Se você ama alguém, essa pessoa pode partir amanhã, e você vai chorar, e você vai lamentar. Se você tem um emprego que supre as suas necessidades, amanhã você pode ser demitido. E aí você vai ficar triste, porque talvez você não vai nem entender por que você foi demitido. Paulo está dizendo, tristezas vão chegar aos nossos corações. Acontece que elas não são sinônimos do distanciamento de Deus ou da falta de amor de Deus. As tristezas que nos ocorrem, de acordo com Paulo, em 2 Coríntios, são para nos aproximar de Deus e nos fazer compreender que nós, por nós mesmos, não somos suficientes e capazes de nada. A Bíblia diz que nós, com toda a nossa sabedoria, com toda a evolução médica, não somos capazes de acrescentar um dia às nossas vidas. Não somos capazes de acrescentar a nossa altura, nos fazermos mais altos. Não somos capazes de acrescentar mais dias à nossa velhice, mais saúde ao nosso corpo, nós não somos capazes. Nós conseguimos melhorar as nossas condições de vida, talvez com o dinheiro, com uma condição de vida um pouco mais saudável, mas o dia específico da nossa morte é definido pelo Senhor e nós não somos capazes de postergá-lo. O que Paulo está dizendo é que as tristezas vão chegar. Porém, quando as tristezas chegarem nas mais diversas formas, a tristeza às vezes vai chegar do nada, através de um sentimento que você não sabe como invadiu o seu coração, às vezes vai chegar no seu coração através da solidão, da decepção, através de uma traição. Você não vai entender por que alguém te traiu, mas você vai se sentir traído, frustrado, desiludido, desamparado. E o propósito dessas tristezas nas nossas vidas são para nos aproximarmos de Deus. É para que Deus consiga mostrar para mim e para você que o mundo no qual nós vivemos é uma bomba com um relógio já marcando os últimos segundos para a destruição. E aí Paulo vai dizer, a tristeza com Deus produz arrependimento e comunhão com o Espírito dele que nos garante a salvação. A tristeza longe dele produz única e exclusivamente morte e enfermidades para a morte. Então, o que Paulo está dizendo é assim, irmãos, olha, eu estou muito feliz porque vocês finalmente conseguiram mandar para mim uma oferta. E eu sei que, através disso, vocês renovam o interesse de vocês por mim, porque a obra missionária continua caminhando. Estou muito feliz também porque Deus me ensinou, através de tantos anos de dificuldades e de lutas, a noção de contentamento. E essa noção de contentamento coloca dentro do meu coração uma alegria que não é roubada pelas coisas que acontecem aqui do lado de fora. E eu não sei se você já leu as cartas de Paulo, mas muitas vezes Paulo diz assim para a igreja, olha, eu estou muito triste com vocês, porque durante a minha defesa em júri popular vocês não participaram. Durante os momentos em que eu fui mais afligido, vocês simplesmente viraram as costas e me deixaram sozinhos. Então Paulo sabia muito bem o que era ser traído, sabia muito bem o que é ser decepcionado com os outros. Paulo está dizendo, olha, independente de todas as traições, frustrações, os açoites, as surras que eu já levei por causa do Evangelho, eu aprendi que todas essas coisas que acontecem com o meu corpo exterior não são capazes de alterar a minha alegria maior. Isso é contentamento. É lógico que isso não é fácil, por isso que é um exercício diário. E Paulo diz assim, eu sei viver com muito e sei viver com pouco. Eu sei viver quando meu coração está explodindo de alegria e eu sei viver quando a minha alegria está 10 palmos para baixo. Quando eu não tenho prazer de sorrir, eu já entendi que essa tristeza me leva até o Senhor.
para que Ele me console, para que Ele me conforte, para que eu lance sobre Ele as minhas angústias e as minhas dores. Afinal, foi Cristo quem disse: vinde a mim os fracos, cansados e oprimidos, e eu vos darei alívio. Ele não disse que se nós fôssemos até Ele, nós nunca mais seríamos fracos, nunca mais estaríamos cansados e nunca mais estaríamos oprimidos. Não. Você, enquanto viver nesse mundo, padecerá as angústias e tribulações que aqui estão, porque elas esfregam na nossa cara todo dia que nós ainda não estamos salvos. Nós ainda fazemos parte de um mundo que está fadado à destruição. Mas nada do que acontece nele pode roubar de mim e de você a alegria maior da salvação. Então, todas as vezes que você se sentir triste, independente do motivo, entenda que Deus está te chamando para perto dele. Fala: vem cá, vamos nos unir mais uma vez, vamos aumentar a nossa comunhão mais uma vez. Porque enquanto nós estivermos debaixo da potente mão de Deus, nós não temeremos mal algum. Amém? O versículo 13, então, é o famoso versículo, né, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Só que existe uma tradução que eu acho que expressa muito mais o que Paulo quer dizer, que é assim: eu sou forte para todas as coisas no que Cristo me capacita. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu, enquanto estou com Cristo, tenho capacidade para suportar o que vier. Os dias ruins, os dias bons, as enfermidades e a cura, as decepções e as frustrações e as traições. Enquanto eu estou com Cristo, eu sou capaz de suportar todas essas coisas, porque Ele é quem me fortalece. Não porque em mim haja poder suficiente para suportar isso, não. Quem era Paulo ou quem sou eu e você, diante desse mundo tão ruim, tão cruel que nós vivemos? Porém, ele diz: enquanto eu estou com Cristo, Ele me fortalece. Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim: fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O que esse versículo quer dizer é: eu estou aqui nesse mundo, mas eu não vivo por ele. Então, independente do que acontece à minha volta, a minha alegria não está aqui, porque a minha alegria está na cruz na qual eu fui crucificado com Cristo. E eu já não vivo mais para mim, mas Ele é quem vive em mim. E você não pode interpretar esse versículo como se Deus não quisesse que você fosse feliz, ou se Deus não quisesse te dar alegrias. Deus é o teu Pai, é o teu Criador. A maior alegria de Deus é que nós também sejamos felizes. O problema é que a nossa lógica de felicidade é distorcida pelo mundo que nós vivemos. Porque o mundo que nós vivemos diz que a lógica da alegria e da felicidade é um casamento próspero, uma conta bancária gorda, a nossa saúde maravilhosa e os nossos dias tranquilos. Só que se fosse dessa forma, olha para o livro de Jó, seria muito fácil adorarmos a Deus quando todas as coisas vão bem. Porém, o Senhor nos prepara. E eu ouvi um ditado qual eu nunca me esqueci, que mar calmo não faz bom marinheiro. E se nós queremos ser bons servos, somos forjados em meio às angústias e tribulações. Então, tudo o que você passa não é sinônimo do afastamento de Deus. Deus não deixou de te amar quando você se decepcionou, se frustrou. Pelo contrário, Deus, através dessa decepção e dessa frustração, te chama para perto dEle, para que, havendo comunhão entre vocês, Ele limpe as escamas dos seus olhos e te mostre que a alegria é verdadeira. A alegria verdadeira é quando nós conseguimos compreender que nessa vida alguns chegam a 70, outros a 80, e o que passa disso é enfado e cansaço, porque a nossa vida aqui é finita. E do momento em que nós nascemos, nós não crescemos, nós começamos a morrer. Do momento em que você sai do ventre da sua mãe, você começa a morrer até que chega o dia em que o Senhor define a sua morte. E Deus o tempo inteiro nos prepara para esse dia, dizendo: olha, a sua vida é finita, mas o que eu prometo para você é para além dessa vida. E essa alegria precisa inundar o nosso coração. De saber que nós aqui estamos atravessando pelo vale da sombra e da morte, mas nós não estamos sozinhos. Porque o Senhor, que é o nosso pastor, sumo sacerdote perfeito, caminha ao nosso lado, nos dando remédio quando nós precisamos, nos dando conforto quando nós precisamos. Existe uma diferença muito grande na parábola da ovelha perdida para a parábola do filho pródigo. Eu nunca li em nenhuma das traduções o pai indo atrás do filho pródigo. Mas quando eu olho para a parábola da ovelha perdida, eu vejo o pastor indo atrás daquela ovelha que se perdeu, porque não havia nela interesse de se perder. Quando ele vai atrás dela é porque ele sabe que a ovelha é um animal extremamente dependente do seu cuidador. E é a essa postura que o Senhor nos chama. Agora, se nós assumirmos a postura do filho pródigo, que simplesmente sai da casa do pai, meu querido, a única coisa que o pai vai fazer é dar tchauzinho para mim e para você da porta. Ele não vai atrás desse filho.
Ele lamenta a saída do filho, mas ele não vai atrás. A ovelha, pelo contrário, é um animal extremamente indefeso. E é essa postura que o Senhor nos chama. Porque quando você se machucar, o remédio vai estar pronto. Quando você tiver fome, Ele te conduzirá a pastos verdejantes. Quando você tiver sede, rios de águas tranquilas e agradáveis estarão preparados para mim e para você. Quando você tiver frio, o Senhor estará do nosso lado. E a proximidade com Ele passará para nós o seu perfume, de forma que por onde passarmos seremos reconhecidos pelo bom perfume de Cristo. O que Paulo está dizendo é, eu aprendi a noção de contentamento, porque eu já não busco mais alegria de acordo como o mundo busca. Eu busco alegria na preparação para a salvação e o encontro eterno com o meu Senhor. Amém, irmãos? E ele continua dizendo assim, versículo 14. Aí agora, depois dele ter explicado, que ele pode todas as coisas, isso não quer dizer só que ele vai ser um vitorioso, porque às vezes a gente lê esse versículo assim, não, eu estou passando, eu me converti, a partir de agora é só vitória e eu vou ser sempre um vencedor, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que Paulo está dizendo que ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele, e esse posso todas as coisas eu posso enfrentar um naufrágio, eu posso ser açoitado, eu posso enfrentar a decepção da igreja me abandonar, eu posso enfrentar a decepção daqueles que estavam ao meu lado, se negarem a seguir a caminhada comigo. Eu posso aceitar a decepção de ver homens que eram firmes no ensino da palavra, se deturpando e se distorcendo. Mas eu posso todas essas coisas porque o Senhor me faz forte. E aí ele vai começar a ensinar a igreja algumas ferramentas para que eles também pudessem ser fortalecidos no Senhor. Versículo 14. Apesar disso, apesar dele já estar contente, dele estar em contentamento, ele diz, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. O que Paulo está dizendo é assim, olha, eu não precisava de dinheiro, mas vocês fizeram muito bem em enviar essa oferta para mim, porque para mim essa oferta não representa uma oferta em forma de dinheiro. Ela representa para mim que a igreja que foi fundada em Filipos permanece firmada no mesmo Cristo que eu, que estou aqui tão distante. Vocês fizeram bem porque o meu coração estava entristecido pelas lutas e pelas dificuldades, mas agora eu me alegrei por saber que vocês estão firmados no mesmo Cristo que eu e que essa igreja a qual eu fundei não se perdeu dos caminhos do Senhor. Vocês fizeram bem. É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos abandonar a nossa congregação, como é costume de muitos. É o participar, é o pedir de uma oração, é o compartilhar uma angústia com alguém. Essa é uma das ferramentas mais importantes para nós, enquanto irmãos em Cristo Jesus, congregantes de uma igreja. Olha só, vou dar um exemplo para os irmãos. Nessa última quinta-feira agora, o Emanuelzinho precisou passar pelo médico, não estava se sentindo muito bem. Toda a igreja compartilhou da mesma observação e do mesmo interesse em oração para que um fosse restaurado. E a Bíblia diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, quando Paulo diz assim, olha, eu me alegro pela oferta que vocês enviaram, não pela oferta porque o dinheiro eu não preciso, mas por saber que essa oferta significa que vocês continuem em gratidão pelo mesmo Cristo que salvou a mim e a vocês também. Então, quando nós viemos à igreja, muitas vezes entristecidos, abatidos, decepcionados, nós não viemos aqui porque acreditamos que vai acontecer uma mágica e nós vamos sair felizes. Nós viemos aqui porque queremos olhar no rosto de alguém que participa das mesmas dores que nós e que hoje está feliz e essa alegria precisa me contagiar. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. Ele está dizendo assim, olha, eu sozinho seria muito fraco se não fosse a alegria que emana de vocês para mim. E é por isso que nós precisamos congregar. É por isso que nós precisamos estar unidos. Verdadeiramente como as brasas que se unem para não perder calor e manter a temperatura do fogo. Agora, embora ter intercessores seja uma ferramenta muito valiosa para o aquecimento da nossa fé, não despreze os seus intercessores e olha lá como é que você trata eles. Quando você compartilha com alguém alguma aflição, tenha a preocupação de voltar e dizer assim, irmão, louvado seja Deus. O Senhor operou na minha vida, o Senhor curou, o Senhor restaurou. O Senhor não curou e não restaurou, mas Ele resolveu o problema de uma forma que eu não poderia imaginar. Ou quando nada dessas coisas aconteceu, olha, muito obrigado pela sua oração. O Senhor ainda não moveu nada no meu quadro visível de observação, mas me deu alegria suficiente para continuar caminhando. Não despreze os seus intercessores, trate-os com carinho. Agora vem um outro bloco de Filipenses, que é do versículo 15 ao versículo 17. Eu vou ler e depois faço algumas observações. Ele diz assim, como vocês sabem, Filipenses,
Nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. E isso está lá no livro de Atos, capítulo 17, verso 14. Isso aqui que Paulo está falando remonta 12 anos atrás, quando a igreja foi fundada. Essa igreja era uma igreja relativamente antiga. Paulo funda essa igreja 12 anos atrás, e agora ele fala de novo com essa igreja agradecendo aquela oferta que está vindo. Atos 17, 14. E ele fala que desde os primeiros dias, essa é uma igreja que se preocupou. É exatamente eu com aquele rapaz lá, o fisioterapeuta que colocou minha coluna no lugar, deu um jeito nela. É a mesma alegria, ele diz assim, olha, vocês, desde o início, foram a única igreja da Macedônia. Eu sei que a Macedônia é um lugar pobre, mas de todas aquelas igrejas, vocês foram únicos, que tiveram gratidão no coração o suficiente para não deixar que aquela mensagem ficasse apenas na Macedônia, mas financiasse a obra para que ela chegasse mais longe. Versículo 16. Pois estando eu em Tessalônica, que era uma comunidade rica, luxuosa, que tinha muito recurso, ele diz assim, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que possa ser acreditado na conta de vocês. Olha só, ele faz um contraponto aqui entre a igreja de Filipos e a igreja de Tessalônica. Ele diz assim, há 12 anos atrás essa igreja foi fundada. E desde a fundação dessa igreja até hoje, vocês sempre se preocuparam em me enviar recursos para que a obra continuasse caminhando. Mesmo quando eu estava em Tessalônica, que era uma comunidade rica, mesmo sendo uma comunidade rica, o povo estava morto em seus próprios recursos financeiros, ensoberbecidos em seu próprio dinheiro, achando que não era necessário contribuir com a obra. Paulo diz assim, eu estava lá dentro, pregando o Evangelho, alcançando alguns para Cristo, e aquela comunidade com muitos recursos não estendeu a mão para me ajudar uma vez. Quem me sustentou, não uma, mas duas vezes, quando eu realmente precisei, foram vocês. E aí ele diz no versículo 17, finalizando o pensamento, ele diz, não que eu esteja procurando ofertas, mas procuro que possa ser creditado na conta de vocês. Eu vou usar um exemplo que talvez não seja o mais fácil para todos aqui. Se você não tem o hábito de usar cartão de crédito e débito, talvez esse exemplo não funcione para você. Mas aí depois você me procura e eu explico de outra forma. Acontece que esse versículo 17, quando Paulo diz assim, eu não estou procurando ofertas, mas o que possa ser creditado na conta de vocês, é uma linguagem completamente comercial. É basicamente a função de débito e a função de crédito. Para quem não sabe, é assim. Você abre uma conta no banco e recebe um cartão. Esse cartão pode ser usado para pagamentos em débito e para pagamentos em crédito. Quando você paga alguma coisa em débito, você está usando o dinheiro que está na sua conta. Quando você paga alguma coisa no crédito, você está usando um valor estipulado pelo banco para poder fazer as suas compras e no final do mês você tem que pagar o banco. É como se você pegasse um empréstimo com o banco e aí você tem que pagar o banco no final do mês. Principalmente para quem é comerciante, isso é muito útil, porque a pessoa vai recebendo dinheiro picadinho no decorrer do mês, mas as contas precisam vir. Então vai pagando as contas com o cartão de crédito e no final do mês paga o banco que pagou as contas daquela pessoa. Basicamente isso é o crédito e o débito. A expressão que Paulo está usando aqui é essa de crédito e débito, porque ele diz assim, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Atos capítulo 20, verso 35. Lembrem-se das palavras do Senhor Jesus, é mais feliz quem oferta do que quem recebe. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo, eu não estou procurando ofertas, eu não estou procurando débito, eu não estou procurando extrair da conta de ninguém o que vocês têm. Pelo contrário, eu quero que Deus credite na conta de vocês, de maneira espiritual, o débito que vocês fizeram por mim. Vou explicar de forma diferente. As igrejas representavam um cartão de débito, que tinham as suas despesas e tinham os seus recursos. Paulo está dizendo, eu não estou fazendo a obra buscando recurso de igreja alguma. Mas, pelo fato de vocês terem sido fiéis ao propósito que Deus colocou nos nossos corações, eu estou buscando que Deus credite na conta de vocês dádivas espirituais. A igreja serve Paulo nesse momento, os irmãos servem a Paulo com recursos materiais, para uma roupa, uma estadia, um alimento. E Paulo, através disso, clama e suplica que Deus credite de maneira espiritual na conta daqueles irmãos. E esse crédito espiritual, ele nem sempre vai ser visível para mim e para você. Quando Jesus diz assim, melhor é que nós possamos ofertar do que receber, a lógica é muito clara. Quando você precisa receber é porque você não tem. É muito melhor você doar comida do que a sua despensa está vazia e você precisando de alguém que bata na sua porta. E Paulo está dizendo assim, eu estou buscando que Deus credite na conta de vocês aquilo que é espiritual. Porque vocês, desde o início, mesmo sendo pessoas pobres, em situação de tribulação, de aflição e de angústia,
padeceram de mim porque entenderam que o que Cristo fazia não podia ficar somente com você. Queridos, o processo de conversão não é algo que morre na nossa espiritualidade. O Senhor comprou o meu coração através da cruz do Calvário e o meu bolso continua fechado com zíperes e cadeados. Não, não é assim, porque a sua vida passou a ser dele. O que nós estamos olhando aqui é para uma igreja pobre, debaixo de tribulação e de angústia, mas que entendeu que todos os seus recursos faziam parte daquele que o chamou. Eu não estou aqui pedindo o seu dinheiro, não estou aqui pedindo que você contribua com ofertas cada vez maiores, não. Eu só estou te dizendo que você precisa olhar para a sua vida como um todo, entendendo que toda ela foi comprada pelo Senhor Jesus. E talvez você se entristeça em muitos momentos, porque os seus olhos estão voltados para coisas que não são a nossa alegria verdadeira. Se você focar os seus olhos na sua conta bancária, na sua saúde e na sua alegria, você vai se decepcionar. Agora, quando você olha para a cruz do Calvário e entende que a cruz está vazia, porque o nosso Deus ressuscitou, porque nem a morte o deteve, nem os demônios o pararam, e a enfermidade nada representa para ele a alegria inunda o nosso coração. Porque nós sabemos que a morte vai nos separar aqui de quem está do nosso lado, mas não nos separará do amor de Cristo. Todo mundo conseguiu compreender? Olha só o que 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 diz. Os presbíteros, que eram os pastores da época, que fazem um bom trabalho na igreja, merecem honraria em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e do ensino cristão. Paulo está dizendo assim, a minha e a sua conduta deve ser voltada a anunciar e a levar aos outros essa palavra que um dia nos resgatou de densas trevas. Quando a minha e a sua alegria repousarem naquilo que o Senhor ensinou a mim e a você, nós vamos nos decepcionar menos com o mundo. Nós vamos nos decepcionar menos com quem está do nosso lado na igreja. Às vezes existem pessoas dentro da igreja que nós congregamos que não são fáceis de lidar. Existem pessoas que ainda não se libertaram o suficiente para perder o prazer de nos ofender ou de nos machucar. Mas se eu pudesse, eu colocava uma placa lá fora, não aceitamos pessoas perfeitas. E eu preciso te dizer que a igreja que você faz parte é uma igreja composta por pessoas assim. Todos nós, falhos e imperfeitos no caminho da salvação. Agora eu preciso te dizer também que o Senhor que te comprou diz que enquanto nós olharmos para eles, nós nos entristecemos. Agora quando nós olharmos para aquela cruz vazia, nós nos alegraremos. Porque saberemos que todas essas coisas passarão. Mas aquele que nos chamou para a vida eterna, as palavras dele não perecerão. Amém, irmãos? E aí Paulo termina essa carta e esse texto de Filipenses capítulo 4, 10 ao 20, o título dele é As Bases para a Gratidão. E as bases para a gratidão de Paulo não diz nada a não ser olhe para Cristo e fixe os seus olhos nele. Porque enquanto você aguardar condições externas para alegrarem o seu coração, você vai se decepcionar. Agora, quando você olhar para a cruz, nada no seu exterior precisa acontecer. Porque rios de água viva fluirão do nosso interior. Ele diz assim, recebi tudo, a oferta que vocês mandaram. E o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave. Um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Nós não estamos mais no Antigo Testamento, onde os sacrifícios nos reconciliavam com Ele. Hoje, os sacrifícios são provas de amor. Senhor, eu abro mão desse recurso financeiro. Eu abro mão do meu tempo. Eu abro mão do meu conforto em casa. Eu abro mão desse passeio com a minha família, porque eu sei que a minha alma precisa ser suprida. Versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo está dizendo, os nossos sacrifícios são válidos diante de Deus. Não sacrifícios de animais em remissão de pecados, mas o sacrifício que nós fazemos por amor ao Senhor, para aumentarmos a nossa comunhão, a nossa santidade, o nosso entrosamento com o Espírito Santo. Ele diz, esses nossos sacrifícios não passarão em vão, porque o Deus que é rico em todas as coisas nos suprirá naquilo que nós precisamos, porque afinal de contas, Ele nos ama, e a Ele seja a glória, a honra e o louvor. Eu trago 5 conclusões básicas para mim e para você. A primeira delas é, viver é um exercício diário de confiar e acreditar. Entendendo que as circunstâncias ao nosso redor não podem oscilar a nossa expectativa de salvação e a alegria maior que Cristo colocou em nós. A segunda delas é que Deus nos faz forte todos os dias. Lembra de você entrando na academia? A fé é a mesma coisa. Hoje você pega um pezinho de 1 quilo, mês que vem de 2 quilos, e o Senhor vai te fazendo forte dia após dia. A terceira é, todas as vezes que você olhar para o seu dinheiro,
Entenda que Ele é seu servo e não seu Senhor. Então, quando Ele tiver pouco na sua conta bancária, alegre-se do mesmo jeito que você se alegraria se a sua conta bancária estivesse gorda. Quando a sua saúde não estiver do jeito que você gostaria, alegre-se da mesma forma, porque o Senhor que te chamou conhece a sua situação. Amém, irmãos? Quarta observação, Deus suprirá as nossas necessidades. Então, que Ele nos dê alegria, que Ele nos dê força, que Ele nos dê saúde e que Ele nos dê recursos financeiros em tempo oportuno. E que a confiança nesse Deus alegre o nosso coração. Se coloca de pé. A Bíblia traz esse texto como bases para a gratidão. E aí eu queria fazer umas perguntas para você, e você com os olhos fechados, já se preparando para orar, responda apenas no seu coração. Você conseguiu acordar hoje? Seus olhos hoje funcionaram para você olhar para quem você ama? Seus pulmões aí dentro estão trabalhando sozinhos ou com auxílio de aparelhos? Seu coração parou hoje? Como é que você chegou até aqui? Foi com as suas pernas que te fizeram entrar por essas portas? Isso quer dizer que elas funcionaram, né? Você comeu hoje? Levou a comida até a sua boca e o copo de água até a sua boca? Isso é sinal de que os seus braços também funcionaram. Você conseguiu tomar banho hoje? Você tomou seu banho sozinho ou alguém precisou te limpar? É porque o Senhor te sustentou que você pôde responder a todas essas perguntas. O cuidado de Deus muitas vezes é silencioso. E Ele nem sempre acontece onde nós esperamos. Ele acontece onde nós precisamos. Eis aqui um povo amado e sustentado pelo seu Senhor. Muitos não podiam responder essas perguntas no dia de hoje. Muitos não acordaram, não foram guardados, não foram livrados, não conseguiram comer sozinhos. As pernas não reagiram e não funcionaram. Mas o Senhor te deu graça mais uma vez. E isso deve alegrar o meu e o seu coração. Isso deve ser para mim e para você motivo de alegria. De saber que nós servimos a um Deus que cuida de nós em lugares onde nós nem mesmo nos atentamos. Talvez nós estamos tão preocupados com coisas que parecem distantes, que nós nos esquecemos do cuidado de Deus todos os dias, que nos livra dos acidentes, que nos guarnece, que guarnece a nossa casa, que preenche a nossa mesa e que nos preenche o coração a cada palavra. A palavra do Senhor é fonte de alimento para mim e para você, e isso precisa alegrar o seu coração. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, nós queremos colocar a nossa semana nas Tuas mãos. Hoje é domingo e nós já apresentamos a nossa semana de trabalho, de estudo, os nossos afazeres, os nossos compromissos. Colocamos no Teu altar as nossas despesas, as nossas contas, as nossas preocupações, os nossos temores, porque o Senhor nos tem convidado a estarmos unidos ao Senhor. Se houver alguém entristecido na Tua casa essa noite, talvez nos acompanhando através das redes sociais, que o Senhor tenha gritado a esse coração através do Teu Espírito Santo que as tristezas são para nos aproximar do Senhor, para que o Senhor limpe os nossos olhos e cure as nossas feridas, nos dando intimidade e comunhão com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos leve em paz e em segurança aos nossos lares, nos dê uma noite de descanso ou de trabalho, que seja ela repleta do Teu livramento, do escape, da provisão e da proteção do Senhor, e que ao acordarmos amanhã, tenhamos o nosso coração cheio da alegria do Teu Espírito, que excede todo o entendimento. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos. Que o grande amor de Deus, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja hoje e sempre com aqueles que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus os abençoe.